never, 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 never now. Oh, never, never. Aê! Matheus fazendo rock, um dos nossos professores, né? Um dos nossos participantes, professores, palestrantes, colaboradores, participantes dessa experiência que a gente está fazendo aqui agora e que a gente começa agradecendo aí todo mundo que se inscreveu, né? É um trabalho que está sendo viabilizado pelo edital da Lei Aldir Blanc, da Secult4. Então, a gente acredita que tem muito potencial para ser trabalhado, né, em várias vertentes da área cultural, da área da gestão da cultura mesmo, e essa ideia, falando um pouquinho de mim, depois eu chamo nossa convidada de hoje, né, essa ideia nasceu da observação mesmo, sabe, assim, eu me apresentando, meu nome é Selma Santiago, eu sou uma mulher branca, tenho 55 anos, uso óculos, armação fininha, estou com cabelo molhado, preto, assim, estou com uns brincos brancos, um batonzinho de leve, uma blusa colorida, laranja, meio floral, com as flores pretas, ao fundo, uma parede branca com estante e uma máscara de Áries, que é o meu signo. Né? Sejam todos bem-vindos. E sou gestora cultural, sou uma pessoa que trabalha nessa área da cultura há muitos anos, sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, e fui estudar fora, fui estudar gestão cultural fora, trabalhei em Brasília, e fui convidada a voltar para cá, morei 10 anos fora, basicamente. Meu microfone estava desativado esse tempo todo, gente. Não, estava dando para ouvir, mutou agora há pouco. Ele muda sozinho, vamos ter cuidado com isso. Né? Me avisa em caso. Não, calma, você vai ter uma entrada triunfal, eu lhe aviso também, viu, Stephanie? Se cair, eu aviso. Então, aí lá no Teatro Zé de Alencar, que é uma experiência que eu vou falar no dia, acho que dia 25, né? Eu acho que eu vou falar dia 25, eu vou falar sobre equipamentos culturais, eu vou falar como é que foi essa experiência da gestão de um equipamento. Não, tá desligando o microfone mesmo. Eu estou observando isso aí, quem está na técnica, dá uma olhadinha aí o que é que está rolando, né? Pois bem, aí eu percebi uma coisa que há 10 anos atrás, gente, eu não sei, mas não tinha esse potencial que tem hoje. Eu observei muito isso, enquanto gestora cultural, enquanto observadora, sabe? Eu disse, nossa, a periferia está com um potencial que quando eu estava em Fortaleza, que eu fazia teatro, que eu era do movimento teatral, ajudei a criar, eu fui uma das criadoras do Fórum de Teatro, que hoje existe, né? E eu era presidente da Federação Estadual de Teatro, amador na época. E aí é uma produção fantástica, riquíssima, que tem o seu lugar, que resolve suas questões, que faz como a gente... Eu me lembrei da época que a gente fazia, que não tinha negócio de edital, não tinha nada disso. E a gente fazia, independente de ser de bairro X, Y, periferia, centro, sei lá, Aldeota, Meireles, né? Entendeu? E eu disse, gente, a galera está fazendo do mesmo jeito que a gente fazia, reinventando, inventando, se inventando e criando. Porque, como eu estava falando aqui com a Stephanie, a arte é uma coisa fisiológica, a gente sente que precisa sair, e para sair a gente tem que dar um jeito dela sair. Então a gente produz, a gente vira produtor, e a gente vira gestor, e produção e gestão é um elemento, é um elo muito importante desse campo cultural que muitas vezes é esquecido, né? Às vezes você é artista e vira produtor sem querer, ou então porque você precisa, ou vira gestor, porque além de artista você precisa gerir uma biblioteca, como a biblioteca que o Thales vai falar aqui, entendeu? Ou uma carreira, como o Matheus vai falar de carreira, o Erivan vai falar, como todo mundo que vai falar aqui vai falar de tudo isso, né? Então, a partir disso, como professora de gestão cultural, eu saí do teatro há um ano, né, saí da direção de teatro há um ano,
Mas isso ficou dentro de mim, e essa foi a oportunidade que teve para poder convidar essas pessoas para a gente poder participar desse momento aqui. Espero que todo mundo aproveite, né? Assim, a gente faz uns pedidos, até tem um cartazinho aí que fala para desligar o microfone, se quiser ligar a câmera, pode ligar, que vai ser legal ver as pessoas também, quem quiser ligar, pode ligar, mas para desligar o microfone, se quiser falar na hora de falar, pode falar como é que é? É só escrever aqui no chat, que eu vou estar anotando as pessoas que querem falar, né? Primeiro a gente vai ouvir a Stephanie, a nossa convidada de hoje, ela vai falar, e depois a gente abre para as palavras de vocês, porque, na verdade, isso aqui é uma troca, né? A gente propõe fazer uma troca aqui bem legal, espero que todo mundo goste. E Stephanie Mendes, né? Trans, artista de várias linguagens, né? Trabalha com artes visuais, artes cênicas, com literatura, figurinista, produtora cultural, coordena o coletivo LGBTQI+, né, o Polo Trans. E, Stephanie, seja bem-vinda. Abra as cortinas do seu computador, do seu celular, do seu ambiente virtual, suas cortinas digitais, e fique à vontade que a sala é sua, minha amiga. Medo! Nós estamos aqui, né? Boa noite a todos, todas. É um prazer imenso ter recebido esse convite. Selma, mulher aí que já está nessa trajetória de fazer arte, de trabalhar com a cultura. E é uma honra estar aqui presente nesse momento com todas essas pessoas que estão compondo, né, esse curso. Eu olhei assim e disse, meu Deus, eu estou no meio dessa galera incrível aqui, que honra, né? Tem muita gente massa que vai passar por aqui. E fiquei super assustada, confesso, de estar logo no primeiro dia, de eu ver logo de cara abrindo, né? Mas estamos aqui. Para quem não me conhece, sou Stephanie Mendes, né? Sou travesti, tenho um pensamento trans, travesti com pensamento trans, e tenho uma ideologia ser não binária, né? Também. Não binária, não, desculpe, bissexual, né? Me relaciono de diversas formas com o mundo, né? Quase que uma pan, mas enfim. E venho descobrindo a arte há um bom tempo, tenho 28 anos, e desde cedo já começo nessa trajetória artística, involuntariamente, digamos, assim, já tentando criar coisas, fazer coisas. Toda criança tem seus mungangos, suas coisas, né? E o que esse papel de infância, quando a gente às vezes acaba levando-se para um rumo de fazer alguma coisa, e eu trouxe essas brincadeiras de criança para os tempos de hoje, né? Não consegui me desprender disso, tudo isso veio me acompanhando nessa minha jornada até este exato momento, né? Do cantar, do costurar, do dançar, e trabalho em diversas linguagens, realmente não consigo ficar parada, né? Estou na literatura quanto poeta, gosto muito de escrever, de compor, nas artes cênicas, terminei agora um curso extensivo em teatro pelo Centro Cultural do Bom Jardim, um curso maravilhoso, segunda turma que vem de lá. Nas artes visuais, né, participei de uns filmes aí, que estão rodando o mundo, já tem um filme chamado Não Me Olhe com o Canto dos Olhos, tem 20 premiações internacionais da Delphique Filmes, e gosto de pintar quadros, gosto de trabalhar modelando máscaras de papel machê, enfim, gosto de estar realmente em todas as áreas, na fotografia também, né? E me projeto para diversos espaços, assim, me caibam, e se não der certo, estamos aqui para lutar para realmente existir nesses lugares de não acesso, né? E o quanto a cultura é transformadora. Eu fiquei super feliz com o tema, né, que foi me proposto, de estar falando sobre cultura, diversidade e sociedade. Eu acho assim que são 3 palavras, 3 eixos que andam bem colados ali, um do lado do outro, né? Eu vou tentar trazer aqui uma referência da matemática, né? Que é sobre conjunto, unidade e espaço. Simples, todo mundo aprendeu isso lá atrás, né? Unidade, conjunto e espaço, desculpa a ordem, né? Somos uma unidade, somos indivíduos diferentes, temos as nossas particularidades,
né? Os nossos gostos. E nisso, me ponho aqui, né? Como eu, Stephanie Mendes, ser humano, travesti, e sou essa unidade. Existem outros Ts também no mundo, né? Então, somos um conjunto de pessoas que têm uma mesma ideologia, ser trans. E aí vou dar um outro exemplo que seria ser uma travesti negra, né? Seria uma travesti negra, que ela faz parte do conjunto travesti e faz parte de um conjunto de travestis negras, né? Então temos aí várias bifurcações, vários conjuntos, e temos os espaços em que isso se acontece, e onde se há um encontro, a gente acaba criando esse vínculo de estar ali, de se encontrar, e o encontro, né? O que é maravilhoso, o quão maravilhoso é o encontrar-se. Felizmente, por esses períodos que a gente tem passado agora, a gente, né, tem realmente evitado o máximo possível o encontro, a relação, o toque. E esse ato de se encontrar, para poder realmente socializar, para conversar com os iguais, pessoas do mesmo pensamento, da mesma frequência, para poder ouvir músicas, para poder, enfim, trocar figurinhas. E para cada conjunto, né, existe uma forma de se pensar, né, uma linguagem, uma configuração. E dentro disso vem a cultura de cada conjunto, eu creio nesse pensamento, né? E aí vem já fazendo link com os dois temas, né? A cultura e a diversidade. Existe uma diversidade cultural, né? De cada povo, de cada tribo, de religião, de raças, né? Tudo isso dentro desses espaços, né? E como que a gente consegue se projetar dentro, talvez, desses espaços? Com que forma, com que recursos está? Mas estamos aqui meio para falar mais de uma questão de gênero, eu acho, mas entendendo também essa questão dessa diversidade que existe de coisas dentro do que se propõe cultura, né? Porque a cultura é o conjunto de danças, músicas, conhecimentos, crenças, roupas, costumes, doutrinas morais, atividades e outras coisas que diferem uma pessoa ou nação dos restantes, né? E com isso tem-se um resultado dessa colisão entre pessoas que estão realmente dentro desse espaço, como elas interagem entre si, como eu tinha falado, nos seus ambientes, e como essas pessoas evoluem, né? E às vezes quando se chega um indivíduo que é diferente, tem um choque, né, ali, porque esse indivíduo, por ser único, talvez dentro de um conjunto de pessoas, de outro espaço, acaba se adequando a essas culturas, ou a cultura dele possa ser muito mais forte e acabar mudando, talvez, né, a cultura dessas pessoas. A gente vem aí também podendo, talvez, trazer de exemplo, no período colonial, né, quando os portugueses vieram para o Brasil, que simplesmente extinguiram a cultura que tinha aqui no Brasil, que era a cultura dos índios, que tinha todos os seus conceitos, e nessa invasão dessa galera da Europa para cá, traz todos os seus costumes, traz todas as suas indumentárias, suas crenças, e simplesmente assassinando a cultura real que predominava o nosso tão lindo Brasil, né? Não tão quanto mais assim, mas vamos cuidando dele. E houve uma extinção, né? Realmente, os índios foram catequizados, não podiam realmente exercer mais as suas funções. De outra, lá se vem a galera da África, que foi escravizada, traga para esse país, né? A galera que foi totalmente tirada do seu território, cortado os seus laços culturais, principalmente, né? E traga para cá, e ter que se adequar a outras culturas, né? Tanto da galera de matrizes africanas, quando eles chegam aqui no Brasil, é criada uma outra forma de cultuar os deuses dele, né? Que eram os deuses do candomblé, e surgiu até aí uma outra religião, que seria a Umbanda, que era onde eles pegavam
a questão do sincretismo dos santos da Igreja Católica, que foi uma doutrina que já posta pelos portugueses, né? E eles pegaram cada santo e foram nomeando conforme os santos, né, do candomblé, que era da cultura deles que eles cultuavam, né? E assim, não deixando a cultura deles morrer de alguma forma. E aí seguimos. Tem uma questão também dentro disso que eu queria comentar a respeito sobre a interseccionalidade, né? Que é mais ou menos um estudo da sobreposição de como que está esse sistema que é relacionado à opressão, à dominação e à discriminação dentro de tudo isso, né? Porque dentro da cultura LGBTQIA+, a cultura trans, enfim, da nossa classe, temos a nossa forma de pensar e a discriminação está aí, tanto para travestis, para os negros, para as mulheres que são oprimidas, né? E não se tem realmente um valor para esses corpos que estão ali ativos, que têm sua forma de pensar, que têm sua territorialidade, que têm as suas crenças, a sua cultura, né, como base, a sua forma de se vestir. Isso não é tão bem valorizado, né? Realmente a gente não consegue ter uma liberdade de transitar por padrões de sociedade mesmo, que impõe um conceito de que se deve ser tudo assim, numa linha de cima a baixo, e sempre oprime essa classe, né? Falando bem de diversidade sexual, de gênero, talvez, ideologias, né? O quão aberto é isso e o quanto, por exemplo, o fazer-se cultura é importante para essa comunidade LGBTQIA+. Eu vim falando um pouco mais disso, né? Recentemente participei de um encontro, que era o Encontro Estadual de Cultura LGBTQIA+, né? Fui uma das representantes desse encontro. E a gente percebe uma necessidade muito grande de identificar espaços e de identificar agentes culturais que trabalhem dentro dessa área da diversidade, que tenham realmente esse engajamento e ferramentas para que essas pessoas também possam estar ali desenvolvendo suas tradições, suas manifestações artísticas, assim conforme elas sejam, né? E é muito interessante um ponto em que se traz de, talvez até da própria comunidade também, não se ter um entendimento de ligação. Como se faz essa ligação de conjunto, espaço, unidade, esses conjuntos às vezes não conseguem dialogar por conta dos espaços, que não são favorecidos, não são favoráveis. Esse espaço eu coloco como a sociedade, né? Que simplesmente não dá abertura, que simplesmente não nos traz recursos, que não nos dá, que não entendem, não conseguem afirmar que isso é uma cultura, que isso é uma tradição. E só seguem esse padrão do que se é. Tem um vídeo aqui para mostrar que a Selma até me indicou e ela, né, citou que acharam interessante talvez tal hora reproduzir aqui, né? Que é uma cena onde se retrata de uma discriminação, digamos. Eu queria até que a técnica pudesse compartilhar aqui com a gente agora, para a gente dar só uma olhada e simplesmente entender, ver como que é assim, essa questão do preconceito, como que se vem do nada e como que às vezes a gente tem que ser hábil para poder fugir dessas situações, né? Queria só que compartilhasse, se possível, o vídeo. Ok, técnica? Acho que não foi técnica. Tem como só compartilhar o vídeo? Sim, enquanto isso, né? Acho que foi. Agora vai. A gente está compartilhando, eu não estou conseguindo ver.
Tá sem áudio. Estão comentando aqui no vídeo. Tá falando que tá baixo o som lá, que tá sem áudio. Mas então eu vou tentar Stephanie, dar... eu dou um jeito de compartilhar aqui. Pronto, fechou. Beleza? Oi, gente, um minuto. Tá rolando o áudio. É porque tem que ser compartilhar guia. Se for compartilhar a tela, não vai o áudio. Eu descobri que compartilhando o guia, compartilha com áudio. Entendeu, Kelly? Tenta aí, vai lá. Tá massa, vai dar certo. Agora vai. E aí, Kelly? Kelly, se quiser, eu estou com o filme aqui na agulha para soltar. Se quiser que eu teste aqui, eu solto e a gente vê se rola o som. Selma, pois passa aí porque o meu computador foi possuído pelo espírito ragatanga, viu?
prochaine station, Hôtel de Ville. Bom, é isso o vídeo. E as pessoas seguem. Não sei como que vocês percebem esse vídeo, né? A Selma que tinha me proposto ele. E aí, quando eu olhei assim, comecei a ver, não achei tão interessante. Mas aí, quando eu fui vendo o final, quando foi se amarrando o contexto, aí eu disse, nossa, que legal. Falar um pouquinho aqui dele, né, Stephanie? Você vê aí um judeu e um muçulmano, né? Quer dizer, os dois fala sobre a diversidade religiosa, isso daí, né? O judeu e o muçulmano, aquela coisa, o cara lá com o colarzinho dele, judeu, né? E o outro com o jornal lá, um querendo matar o outro, até que aparecem os nazistas. Aí você vê nessa hora. É por isso que esse vídeo é um vídeo até premiado, de um diretor iraniano. Ele fala assim muito rapidamente o que é a diversidade, né, para a gente que vive nessa sociedade, como a Stephanie falou agora, tão difícil, que fecha tantas portas. Como é que a gente consegue manter essa diversidade, né? Quando aparece aí a gente pode falar da pandemia, né? Quando aparece um vírus, quando aparece o nazista, esses vírus, esses nazistas que aparecem, né? Como é que essa diversidade, nessa hora a gente se percebe tão diferente, mas ao mesmo tempo tão ser humano, tão igual, né? Para que essa diferença? Para que isso? Para que o preconceito? Para que tudo isso? Essa é uma mensagem desse vídeo, é um vídeo bem interessante, né? Realmente eu conheci ele fora, eu não conheci aqui, mas é interessante porque ele retrata o que foi um judeu e um muçulmano, mas podia ser sei lá, um travesti com sei lá, um jogador de futebol, um machista, entendeu? Isso daí se aplica, cabe em várias situações, cabe no campo de futebol, cabe em casa, cabe no ônibus, cabe na rua, cabe na praia, cabe em todo lugar, o que a gente viu ali. Foi só para jogar essa bola aí para ti, viu, Stephanie? É interessante que a gente sempre vê esses dois extremos, esses dois grupos, esses dois conjuntos, em extremidades diferentes, né? Quando eu faço essa leitura, a gente vê ali duas religiões, como você citou, poderia ser qualquer tipo de conjunto de pessoas, né? De cultura, tanto LGBTQIA+, quanto católico, umbandista, enfim. E estão perguntando aqui, sim, esse vídeo tem no YouTube, eu só não sei qual o nome, porque eu só peguei o link, mas dá uma saltada aí, Selma. Então, escritinha lá, pronto. E aí, é interessante que cada um fica no seu lugar ali de poder, né? Cada um fica sentado do lado de um do lado do outro do trem, né? Um fica na direita, outro na esquerda, se encaram, se percebem a diferença que há entre cada um, né, ali, e criam sua própria particularidade, se fecham, ficam só naquele olhar de opressão, de não entender, desse olhar estranho, desse olhar opressor, enfim. E aí, por ironia, né, no vídeo vem os nazistas, que é uma força, que é um movimento, que é um conjunto de pessoas que não gosta nem dos judeus e não gosta nem dos... Como é o outro, Selma? É os muçulmanos. Os muçulmanos. Né? E aí, naquele exato momento ali, aquela indiferença que se tinha dentro daquele vagão, onde os muçulmanos não estavam
onde o muçulmano não estava à vontade com a presença do judeu, vem alguém com uma estrutura maior, digamos, lá se vem coisas que nos oprimem, sei lá, e acaba justamente, eles se tornam minoria, né? E aí, naquele exato momento, eles são encurralados e eles se veem ali como tal um ponto de apoio, de um olhar para a cara do outro e dizer assim, fudeu para nós dois. A gente não se tolera, mas nesse exato momento tem algo que é muito maior do que a gente e a gente precisa sair daqui, senão a gente vai morrer. Lógico que ali tá todo mundo naquela cultura que todo mundo solta a mão de todo mundo, né? Porque cada um vai pro seu lado ali. E o que eu acho interessante no final do vídeo é porque em nenhum momento eles saíram pela mesma porta, né? Não estavam na mesma plataforma. O momento em que eles passaram, naquele momento de aflição, que poderia ter sido os dois ali apanhados. Quando eu assisti o vídeo, eu entrei em aflição e pensei, não, porra, vai acontecer agora um fight aqui. Vai morrer alguém, vai, enfim. E aí, quando eu percebo que eles começam a fugir aí nos cortes da cena, né? Eles não mostram a direção que eles saíram. E aí, eu me surpreendo quando vem a cena seguinte, que tá cada um do lado da plataforma. Um saiu pela direita, outro saiu pela esquerda. Não tem, não tem um final feliz, sai de mãozinhas. Não tem. É meio realidade, né? Assim. Aí, será que nós, seres diferentes, só vamos nos comunicar? E aqui nem se comunicar, né? Até o olhar é uma comunicação, lógico, poderosíssima. Mas não há um diálogo entre eles dois. Mas naquele exato momento em que eles estavam em aflição ali, eles se comunicaram e se perceberam que precisavam sair daquele exato momento. O que deixa, eu acho, no vídeo, um toque de algo sensível é a troca das bolsas, sabe? É o exato momento onde eu vou seguir com a minha diferença, mas lhe respeitando agora, sabe? Porque eu poderia pegar a bolsa do outro e saber que a minha só tinha roupa, e na do outro poderia ter um notebook, ter um telefone, e agir de má fé, sei lá, né? Pegar, enfim, e simplesmente não devolver, e eles trocam as bolsas rebolando, né? Rebolando foi ótimo, jogando pela plataforma, né? E não há esse contato. E assim em diversos lugares, como, por exemplo, falando de uma forma de hierarquia, de um poder que vem sempre de cima para baixo, falando de classes, falando de identidades, falando de gêneros, falando de culturas. Por exemplo, um Estado que nos oprime, ele simplesmente não dialoga com a gente. Ele só entende a necessidade de um momento em estar perto, de estar ali de alguma forma jogando essa bolsa, trocando essa bolsa, como é colocado aí no vídeo, no final da plataforma, né? E a gente joga a nossa outra bolsa do outro lado também. E não há realmente esse estar próximo, esse entender, esse sentar. É só entender que isso é teu e isso é meu, né? Não tem realmente essa conversa, e isso é muito ruim para fazedores de cultura e não ter esse entendimento de diversidade do que se fazer. Falando de diversidade, levando mais para o tema também LGBTQIA+, eu queria ressaltar a potência dos coletivos LGBTQIA+, também, que são atuantes dentro do nosso território, né? Aqui, Fortaleza e tal. E é bem complicado como que a gente tem tentado estar realmente atuando dentro desse sistema com as formas e ferramentas que temos, né? Primeiramente, muitos por falta de acesso, formação e tal. Eu coordeno um coletivo chamado Coletivo Paulo Trans, né? Desde 2017, quando eu volto de São Paulo para cá, e aí, começando realmente a andar pelas periferias que eu andava, voltei a morar no Conjunto Ceará, né? Quando chego. E aí, comecei a frequentar o Polo de Lazer do Conjunto Ceará de novo. E percebia a cultura que é predominante lá. A galera se encontrava a galera do rock, do reggae, do rap, e assim fazia todas as suas ações, as suas manifestações artísticas e culturais, né? E a galera da diversidade LGBTQIA+, frequentava todos esses espaços, né? Tinha mana na galera do reggae,
tinha travesti na galera do rock, eu curto um rockzinho também, então tem essas diversidades dentro desses grupos, né? E a galera da diversidade LGBTQIA+, não tinha a sua formação, não tinha o seu movimento e tal, né? E daí, pensando isso com alguns amigos que frequentavam lá o local, e já entendendo a dinâmica de como que funcionava o espaço, os coletivos que ali já atuavam, né? Tem diversos, um deles era o coletivo Entre Polos, tem até o Renan que também está aqui, também faz parte do coletivo. A galera do Território Criativo também, que já tinha um movimento lá, a galera do MH2O, do movimento do hip hop e tal. E aí, conforme a gente foi se articulando, a gente conseguiu trazer uma potência que, tal hora, meio que já estava morrendo, né? Porque já não se tinha mais uma formação, não se tinha mais um agrupamento coletivo de ações que mobilizassem a cultura ali, né? E aí, quando o coletivo Paulo Trans chega, de alguma forma, se organizando junto com esses outros coletivos que ali já atuavam, a gente conseguiu entender essa dinâmica de espaço, né? E como que a gente ia trazer essa melhoria. E o resultado foi maravilhoso. De a gente conseguir montar um calendário de programações envolvendo todas as dinâmicas, envolvendo todos os grupos ali, né, do hip hop, do reggae. O reggae não tinha essa cultura tão forte ainda lá, e cresceu lá de uma forma assim visceral, que um evento de reggae, logo no começo a gente conseguiu trazer, sei lá, 500, 600 pessoas. Num evento LGBTQIA+, que é o que a gente faz do coletivo Paulo Trans, o Encontro da Diversidade, que a gente tentava trazer o teatro, a dança, a música, palestras, fazer atendimentos psicológicos de alguma forma, fazia testes rápidos de HIV dentro de um evento, né? Quebrando totalmente essa estrutura. A galera gosta de um baticuzão rolando, um funkzão rolando, e é isso que atrai a galera. Vamos ver aqui. Tá lotado de gente. A gente coloca uma caixa de som aqui pra rolar, a gente começou com uma caixinha de som pequena. Dava 40, 50 pessoas no encontro. A ponto que, quando a gente cresceu, a gente conseguiu trazer muito mais pessoas. E aí a gente conseguiu quebrar essa ideologia de que, quando assistia, por exemplo, algum evento de rock, eu disse, meu Deus, começa a banda tocando rock, termina tocando rock, batidão, cabelão, tá, roda funk e tal, a galera vai, bebe, se descontrai, curte, e volta para casa com aquele mesmo pensamento, talvez vazio, talvez triste, foi só aquele momento de ápice. E eu disse, não, que talvez, será que seria interessante parar o evento ali no meio e trazer alguma informação? Dar um tema àquele evento que vai estar acontecendo? Resignificar aquele espaço, trazendo uma ideologia? A gente não vai deixar de fazer evento, a gente vai colocar o que realmente o público quer. E assim fomos seguindo com temáticas, outros grupos foram aparecendo, se formando através disso, e a gente cresceu numa potência muito massa, muito legal. E começamos a também expandir isso para a cidade, para as periferias da cidade, procurando outros territórios. Quando a gente percebeu que já tinha dado certo, o coletivo Paulo Trans, junto com os outros coletivos que ali atuavam, né, que veio Resistência Roots também, que é um coletivo muito potente que atua ali dentro do território do Conjunto Ceará. E partindo para outros territórios, vem a galera lá do Lagamar, que é do coletivo Flor do Asfalto, que ressaltam essa galera que é muito massa. A galera do GRAB também, que é um grupo muito forte, que é o Grupo de Resistência Asa Branca, que é o grupo responsável pela parada pela diversidade sexual aqui do estado do Ceará, que sempre nos deu um apoio muito massa. Tem a galera do coletivo Ghetto Queens, que surgiu logo em sequência do nosso coletivo Paulo Trans, né? O Paulo Trans surgiu aqui no Conjunto Ceará, e aí logo em sequência no Bom Jardim já surgiu o Ghetto Queens, assim, uma extensão, né? E a gente entende como, por exemplo, olha a necessidade que se tinha de ter um coletivo LGBTQIA+, dentro dessa periferia. E o quanto a gente não conseguiu movimentar esse espaço cultural que é o Polo de Lazer do Conjunto Ceará, por exemplo. O mercado cresceu. Aí a gente começou, como a gente não tinha recursos, eu acabava alugando caixas de som, fazia vaquinha com a galera, alguns organizadores, para poder ter esse movimento acontecendo. Para que a diversidade tivesse o seu lugar ali, a galera LGBTQIA+, tivesse o seu lugar de lazer. E logo no início a gente sofreu muitos atentados, de dizer assim, o movimento do rock perdeu o seu espaço dentro do polo de lazer do Conjunto Ceará. Agora tá os viadinhos, os travecos lá, agora fazendo coisas, porque a gente escuta isso, né? Tá aí numa realidade.
E aí, o quão maravilhoso foi quando a gente conseguiu realmente unificar tudo isso e entender a dimensão que a gente se projetava. E vários eventos foram acontecendo, o mercado ao redor foi melhorando, e logo no bairro vizinho surge outro coletivo LGBTQIA+, que foi o Ghetto Queens. O quão maravilhoso não é, né? Realmente potencializar isso. E hoje, atualmente, ainda estamos em um déficit muito grande, assim, impotentes, porque tudo isso foi maravilhoso, aconteceu de uma forma maravilhosa, mas aí lá se vem o Estado reprimir tudo, bloquear tudo, acabar com tudo, né? E aí, lá, por exemplo, teve uma OR, uma OS, né, Ordem de Serviço do Estado, para poder reformar o polo e tal, né? E aí simplesmente quebraram tudo, apagaram as luzes desse espaço que acontecia, essas manifestações culturais, né, esse movimento. E aí, colado nisso, tem um complexo cultural Maculelê histórico. Quem é que não conhece o complexo cultural Maculelê, né? Eu acho, não sei. Enfim. E lá, o Maculelê também foi um ponto de apoio que sempre cedia energia para a gente poder estar utilizando o espaço e fazendo nossas ações. E aí, simplesmente, o Estado vai e apaga todas as luzes do espaço e quebra todo o espaço para que não houvesse mais manifestações culturais dentro desse espaço, né? E aí, como que nós conseguimos desenvolver um trabalho, já que o Estado simplesmente vai lá, quebra tudo e quebra as nossas pernas, né? Literalmente, quebra as nossas pernas, né? E aí, o que foi o agravante disso? Começaram a rolar mortes nesse lugar. O fluxo de tráfego que tinha aumentou, né? E se desligaram as luzes pelos frequentadores que estavam ali para uma aglomeração cultural, que tinha uma ideologia, que tinha um propósito, que tínhamos uma meta, uma missão de estar ali realmente cumprindo esse papel, de fazer arte, de fazer cultura, de estar ali, desculpa o termo, né? Por que fazer isso? E aí fizemos uma manifestação, né, só ressaltando, lembrando disso, para poder trazer de volta esse espaço cultural. E rolou até de ser presa, levada para a delegacia, ser humilhada, colocada dentro de uma viatura, né, por conta que estávamos fazendo manifestações culturais em plena praça pública, né. O quão ridículo é passar por isso. Infelizmente, dentro da conjuntura que estamos hoje, esse fazer artístico também nos coloca numa zona de risco, de confronto, porque de alguma forma a gente vai estar ali produzindo cultura e vem um Estado oprimindo aquilo, achando que é uma atividade ilícita, maliciosa, que vai estar colocando os menores ali numa vibe que vai estar... eles vão estar aqui, vão estar ouvindo música, vão estar bebendo e tal, vai aumentar o fluxo do tráfico, e a gente fica em duas linhas, né? Uma que nós somos oprimidos pelo Estado, e a outra pela galera que é faccionada, que de alguma forma acha que a gente vai atrair a polícia e que aquilo não é sadio. É como se eles achassem que a gente tivesse algum tipo de concordância com eles, né, para poder ter uma ideia ou trazer informações daqueles espaços ali. Não é assim que funciona bem, né, na prática. Falando de outros coletivos, tem a Casa Transformar também, né, que atua aqui no Bom Jardim, com acolhimentos para travestis e transexuais, e não existe muito bem um plano de estrutura para apoio de coletivos e projetos realmente voltados para isso. Foi até o que eu levei no Fórum Estadual de Cultura LGBTQIA+, que eu acho que é muito interessante existir uma plataforma onde a gente possa fazer um mapeamento desses coletivos e desses agentes culturais que trabalham realmente direcionados para a questão LGBTQIA+, para essa diversidade, para que a gente possa entender a dimensão de como que é isso e como que isso funciona dentro da sociedade, dentro do nosso Estado, né? E conseguir, de alguma forma, direcionar recursos direto para essa galera, para essa população, que precisa ser visibilizada de alguma forma, né? Tanto assim também para as outras pessoas, levando para uma outra linguagem, as pessoas que têm deficiência, né? Porque é uma outra forma de se pensar cultura também, né? Essas pessoas que não conseguem, têm dificuldade de fala, que têm deficiência visual, tem, né, diversas deficiências que a gente possa pautar aqui, que também tenha um direcionamento para isso. E fica aqui a se pensar de como que a gente consegue colocar isso dentro dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, abrindo essas oportunidades para esses artistas que estão aí
tentando produzir, tentando aparecer, procurando uma especificação, porque ainda é muito carente, gente. Ainda é muito carente a chegar à arte dentro da periferia. Por mais que tenha sido o Centro Cultural do Bom Jardim, por mais que tenha se aberto o novo Centro Cultural do Canidezinho, e os cucas que tem acontecendo aí, e os projetos que tem dentro das comunidades, ainda não é suficiente, sabe? É um trabalho muito de formiguinha, que cada um de nós temos que estar aqui fazendo, e realmente investir, e procurar realmente expandir isso, né? E esses espaços de abertura, às vezes, é negado, e uma falta de conhecimento também, que essa sociedade ainda tem, né? Por exemplo, em questões do Centro Cultural do Bom Jardim, o nosso movimento de lá é muito grande, a galera que ocupa lá é muito grande. Eu fico muito feliz em ter sido a primeira travesti em terminar um curso de teatro, extensivo em teatro no Centro Cultural do Bom Jardim, a segunda turma. Teve a primeira turma no ano retrasado, e eu fiz essa turma agora, e, poxa, eu não vejo travestis frequentando o Centro Cultural do Bom Jardim. A única travesti que eu percebo que realmente transita, que usa o equipamento como deve ser usado, porque ele está ali à disposição, para poder realmente me fomentar o que eu preciso. Se eu preciso de um espaço para poder ensaiar com a minha banda, eu vou lá na solicitação de pauta, direitinho, preencho os formulários, espero o tempo, e acabo me cedendo isso. Está lá, é acessível, a gente pode. Né? A questão também é como que a gente informa a esses indivíduos que acham que não têm acesso a esses espaços, que eles também têm direito a estarem ali. De que eles podem, de que é para a comunidade. Né? Às vezes a gente não acaba não entendendo a linguagem que essa comunidade conversa. A gente vem muito de uma demanda de cima para baixo, e as formas de se conversar às vezes é diferente, né? Não é que seja pegar no colinho, balançar, botar chupetinha na boca e entregar de mão beijada as coisas, não. O que a gente pode realmente fazer é potencializar essa galera, norteando eles, dizendo, é assim que se faz. Se você fizer dessa forma, você pode conseguir esse objetivo. Mas você tem que ter um foco, né? Tem que ter uma responsabilidade também, porque não parte também da gente que gere, né? Da gente que propõe. Porque a gente não vai entregar isso de mão beijada. Isso acontece também quando dentro dos processos iniciais do coletivo Paulo Trans, né, foi um projeto, uma coisa muito difícil, porque era eu carregando sozinha um coletivo, onde a gente fazia um evento que eu podia contar 900 mil pessoas, assim, no Polo de Lazer do Conjunto Ceará. E simplesmente gerir tudo aquilo de uma forma sozinha, e ter uma dimensão muito grande, e simplesmente colocar, não, eu preciso fazer isso, isso e isso, e começar a determinar funções para as outras pessoas. Aí as pessoas me chegavam, quando é que vai ter um encontrão LGBTQIA+. Gente, quando a gente fez esse encontrão LGBT no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, meu Deus, vinha gente de Fortaleza inteira. Aí a gente começou a descentralizar a galera que saía da periferia para poder ir curtir no Benfica, para poder ir curtir na beira-mar, para poder ir curtir na praia. E o rolê ficava bem mais próximo. A galera vinha, tinha um terminal do lado, e a galera vinha pro Polo de Lazer do Conjunto Ceará, porque era uma alternativa mais próxima. E aí, como o Conjunto Ceará, ele já é fronteira com a Caucaia, pegar Jurema, e vinha a galera do Parque Guadalajara, do Potira, vinha a galera de Caucaia, sabe, para poder. Genibaú, Bom Jardim, e era uma movimentação. Aí vem o Estado, corta tudo, quebra tudo, e estamos aqui ao Deus dará, né? Daí trago essa reflexão de como que é essa movimentação, do que realmente, de que ferramentas a gente tem, que potências a gente tem, ocupando esses espaços onde a gente possa realmente atender essas demandas. Porque é uma necessidade. O quão rica é a cultura LGBTQIA+. O quão maravilhoso essa galera que tem essa opção, que se descobre trans, travesti, gay, e tem realmente esse intuito de aparecer. Eu conheço muitas manas que querem cantar, que querem desenhar, que querem performar, fazer shows, e não tem um espaço, sabe? Poderia simplesmente mandar uma proposta para o Centro Cultural do Bom Jardim, para o Centro Canidezinho, para os Cucas, e não tem muitas... Não sabe que existem processos formativos, né? Será que o que a gente faz, será que o que a gente propõe, de fato, está chegando aos lugares certos? Às pessoas certas? Será que a gente está sabendo direcionar isso, né?
Deixo aqui essa minha reflexão e, nossa, foi um turbilhão de coisas agora, né? Mas estou aqui proposta a perguntas. A Selma, se quiser compor, falar alguma coisa aqui a mais, eu vi que a galera tá falando muito no chat, eu tô pensando, racionando e não consigo ver. Mas é isso, né, gente? E a gente não pode parar, porque, como eu falo, eu não consigo ficar parado, porque se eu ficar parado eu piro. Então, estou me movimentando aqui, eu estou fazendo outra coisa ali, estou trabalhando com outra coisa agora. E, enfim, a gente tem que estar se movimentando e a gente tem que visibilizar essas pessoas. Tanto os deficientes, os negros, a comunidade LGBTQIA+, a gente tem que ter políticas públicas voltadas para essa galera, né? E para a galera que realmente é voltada para essa diversidade, para a galera LGBTQIA+, que está aqui presente, né? Eu estava pensando, junto com a galera do Fórum de Cultura Estadual LGBTQIA+, de a gente montar um fórum de cultura LGBT no nosso estado. A gente mapeando esses coletivos, essas entidades, esses artistas que trabalham a arte e cultura, que são dentro do segmento LGBTQIA+, negros, deficientes, e a gente conseguir ter um mapa e direcionar projetos para essa galera, né? Porque a gente consegue ver vários segmentos e sempre para essa pauta acaba não chegando, né? Acho que para início é isso, tomar até um golinho d'água. Stephanie, é interessante, você estava falando aí, e eu fiquei pensando assim, Eu vou só colocar meu celular no carregador. Selma, Selma, o teu áudio tá cortado, Selma. o meu áudio eu desliguei sem querer, ó, foi mal. Obrigada aí, viu? Ronaldo, né? Não sei. Rodrigo, valeu, Rodrigo. Eu tava falando aqui, você vê muito mais fortemente na periferia essas soluções do que, tipo assim, não tem LGBTQIA+, sei lá, na Praia de Iracema, que faça um coletivo. Cadê o coletivo da Praia de Iracema? Cadê o coletivo do... O bairro de Fátima acontece aquelas coisas lá, ali no Benfica, né, ali pertinho e tal. Cadê o dos outros bairros, né? Por que que a periferia é tão forte? Essa é uma pergunta interessante para a gente pensar. O que que dá essa força para que essa diversidade encontre essas soluções e se organize desse jeito e tenha essa força de movimento? Eu lembro do movimento Conjunto Ceará. O meu grupo de teatro se apresentou no Conjunto Ceará. Acho que na época que rolava muita coisa lá. Eu lembro que a gente apresentou em 2000, não sei se era essa época, Stephanie, mas lá para os anos 2000, eu lembro que a gente apresentou um espetáculo lá, rolava um movimento bem grande. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Onde está o coletivo LGBT? Estava falando aqui, Stephanie, LGBTQI+, da Praia de Iracema. Não tem gay na Praia de Iracema, não tem artista lá. Cadê? Por que não se organizam? Cadê os do bairro de Fátima? Cadê os do, sei lá, do Zé Bonifácio? Os bairros mais centrais, entendeu? Não tem, mas essa força está na periferia. Por quê? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a distância do centro, mas nem no centro não tem também. Mas é porque tem uma força maior, tem uma ligação maior, como é que eu posso dizer? Tem um sentido de comunidade maior, né? Eu estou agora morando aqui no Zé Walter, estou falando aqui do Zé Walter, né? A gente sente, a gente é mais vizinho, né? A gente é menos impessoal, as coisas não têm aqueles pontos, como você falou, o pessoal vem lá do Benfica, né? A gente não tem que ir para o Benfica, a gente se resolve, entendeu? É como disse, não tem nós, é nós, né? Então é isso mesmo, é por isso que tem essa força, é por isso que é tão importante, é por isso que é um potencial tão grande. Então, gente, nesse momento, né, a gente combinou de falar esse período e abrir para os comentários. Quem quiser aqui falar, é só dizer aqui no chat que eu estou observando essa pergunta. A Esté falou da sociedade, que não dá abertura, né? Aí eu pergunto para ti, Stephanie, eu vou puxar uma pergunta, tá?
essa sociedade que não abre. Existe só uma sociedade? Como é que é isso? O que é que você vê disso? Você fala assim, a sociedade que não abre o espaço. Existe só uma sociedade? Como é que são as sociedades? Onde é que começa a diversidade das diversas sociedades? Eu puxo essa pergunta e quem quiser se inscreve aqui no chat, que aí a gente vai seguindo a sequência. Sei lá, existem sociedades organizadas, né? Que pensam de diferentes formas. É quando eu coloco lá no exemplo que eu dei logo no começo, de falar de unidade, conjunto e espaço, né? E existem formas de se organizar, existe um molde certo, digamos que existe uma forma certa. Quando eu falo por questão de sociedade, por essa sociedade que é contra isso, né? Que difere dessas pessoas que têm essas necessidades. Eu falo especificamente desse ponto de vista, sabe? De um outro lado que não visibiliza esses corpos, essas formas de pensar, essa cultura de ser. Mas, basicamente, sobre isso. Então, gente, aí alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar? Tá, agora é a vez da participação, as aulas são assim mesmo, metade da aula a gente fala, né, metade as pessoas vão comentando, né, a Ana Célia fez a pergunta aqui, não sei se a Stephanie viu aí. Aqui agora. Interessante quando a Stephanie falou sobre a questão dos editais. Será que os editais culturais não teriam como abranger uma diversidade maior de grupos? Isso é algo que precisamos cobrar, com certeza. Eu acho que por isso que nessa ideia que eu trago dentro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará, criarmos esse conselho realmente de cultura, onde a gente possa ter indivíduos que realmente estejam ligados à Secretaria de Cultura realmente geral, para que, primeiramente, se entenda... deixa eu voltar aqui. A ideia seria criar uma plataforma, como eu falei, de mapear esses coletivos, esses indivíduos LGBTQIA+, negros, né, com deficiências, que seria digamos, um comitê de diversidade, cultura diversa, mais ou menos seria o termo, não tem um nome específico meu aqui na cabeça. Mas que possa se entender esses indivíduos, exatamente as necessidades deles também, os territórios deles, e conseguir levar isso de alguma forma para esse Conselho de Cultura Nacional, que existe um Conselho de Cultura Nacional, né, e levantar essa pauta LGBTQIA+, dentro desses projetos, dentro desses conselhos, voltadas para essa diversidade, para esse grupo, e mostrando para eles a real necessidade deles. Porque essas pessoas que acabam demandando dinheiro, verba, projetos para essas comunidades, elas nem fazem parte. Tem gente que está ali apoiando projeto para a diversidade e simplesmente nem da classe é. Eu acho que precisam ter realmente pessoas que entendam de territórios, de que saibam o que estão fazendo pelaquela causa, sabe? Eu acho muito interessante que tenha realmente esse cuidado de se entender. E aí, nessa guerra, nessa peleja, por conseguir trazer recursos mais para a gente, né? Como, por exemplo, no edital da última Parada pela Diversidade Sexual, que eu também faço parte da organização da Parada pela Diversidade Sexual. E aí, estavam tentando diminuir um recurso, assim, né? A gente entende a dimensão e os problemas das coisas, mas, poxa, se todo ano vem aquela cota ali, que já é pouco, de alguma forma, a galera vai até tentar reduzir. Por quê? Porque acha que é um dinheiro gasto de uma forma errada, porque as bichas, os viados, como na boca deles, só por isso, né, não tem esse entendimento de que ali é uma manifestação cultural que talvez é necessária para os nossos corpos, é da nossa cultura, faz parte, né, de nós. Então, realmente é necessário que a gente esteja nesses lugares de debate para poder conseguir realmente recursos e garantir essas demandas que cheguem até a gente. Né? É bem complicado, mas seguimos. Beleza. O Luciano está querendo falar aí, Luciano da Marmota Produções. Tá, libera aí o teu microfone e teu vídeo também, viu, Luciano? Por favor. Estamos vendo? Ainda não. Ainda não? O vídeo já está liberado.
Ainda não. Câmera abriu agora. Estão vendo, né, agora, né? Pronto. Primeiro eu queria parabenizar a Stephanie, né, pelas palavras, e a Selma, né, por esse projeto tão significativo para a nossa cultura aqui, né, de Fortaleza. E, às vezes, o que eu vejo, né, eu também acompanho aí alguns grupos, alguns coletivos, às vezes é a preparação, né, as pessoas desses coletivos, né, elas têm que estarem preparadas, né, elas têm que se capacitar também. Às vezes o pessoal reclamam dos editais, reclamam dos espaços que não existem, mas as pessoas não se capacitam para isso. Né, a própria Stephanie colocou na fala dela, né, que ela vai lá, ela preenche formulário, ela briga pelo espaço lá dentro, ela consegue o espaço para ensaio, né? Hoje ela está aqui dando essa palestra para a gente que está aqui assistindo, porque ela brigou por esse espaço. Então, hoje, a preparação desses coletivos, né, a escrita, né, para participar de projeto é muito importante. Né? E quando eu falo essa preparação, eu não me refiro só aos LGBTQI, mas a toda a classe artística, né, que vem através da internet, que às vezes se torna um campo em que não tem dono, né, às vezes falado de editais, né, quando eles não se inscrevem, aquela velha história, eu não tenho sorte, eu nunca ganhei na loteria, eu jogo e eu nunca ganhei nada, você jogou? Não, eu não joguei, então não tem como você ganhar, né? Então, se você não escreveu, se você não está lá competindo, né, em editais, né, tem editais no Brasil todo, né, e eu acredito que o LGBTQI+, ele não só se enquadra em editais próprios para eles, não, gente. Somos artistas, independente do que somos, somos artistas. Então, todos os editais é para nós, é para a classe. Né? A gente sabe que eu, hoje, como humorista, se eu escrever um projeto dentro do edital de teatro, eu sei que minha oportunidade lá é mínima, mas mesmo assim eu escrevo, né? Para que aquele pessoal que vai lá dar o parecer dos projetos, ela saiba que eu estou lá escrito. Né? Um dia, quem sabe, eu não entro. Estou lá, primeiro eu estou treinando a minha escrita, eu estou me mostrando a minha cara. Né? Um exemplo muito forte desse movimento é o das travestidas, né? Através dos meninos, o Denis, o Silvério, né, que criou esse movimento, muitas vezes até sem o apoio público, né, sem o apoio das políticas públicas, e estão aí até hoje, né, estão nos grandes eventos da cidade, no Carnaval de Fortaleza, eles estão lá, né, e adentram, né, dentro desses eventos, independente do que eles representam, né, como essa história da sexualidade, né, que ninguém é feito de sexo, né, a gente é feito do que a gente se transforma, né, do nosso potencial como artista, como ser humano, como pessoa, sabe, fico muito feliz, né, de poder estar aqui assistindo uma palestra da Stephanie. Stephanie, muito obrigado, tá, por ter uma grande contribuição na minha formação hoje, né, eu sempre trabalhei com teatro, trabalhei muito com teatro infantil, e às vezes eu via dentro do teatro essas crianças, né, passando por essa transformação, essa ebulição, e a mãe em cima cobrando, dizendo que o teatro estava mudando as crianças, que as crianças iam virar gay por causa do teatro, né, quando a gente já sabe que ninguém vira nada. Né, a família, ela oprime. Eu me lembro uma vez, lá no Sesc, que uma mãe chegou para mim e falou, olha, eu vou tirar meu filho do teatro porque eu estou com medo de meu filho virar viado. Ela olhou na minha casa e disse, você acha que meu filho é viado? Eu digo, não, o filho da senhora não é viado. O filho da senhora é mulher, viado sou eu. E essa mãe entrou em pânico, eu digo, amanhã eu vou ser demitido, ela vai levar o caso para a diretoria e eu vou ser demitido. Ela não levou o caso, eu não fui demitido, e hoje o filho dela é trans, é minha gerente da minha loja, do Mundo das Maquiagens, a Laís, uma pessoa maravilhosa, capacitadíssima, certo? Hoje a mãe aceita, a família aceita ela, certo? E está aí no mercado de trabalho. Né? Então, tem que correr atrás mesmo. A gente não passou da época da gente estar se escondendo, sabe? De estar se renegando, de estar sofrendo, de estar adoecendo, por causa que a gente tinha que se esconder de uma sociedade cruel. Então, é o momento da gente, às vezes, até responder crueldade com crueldade também. Né? Então, Stephanie, muito obrigado por esse momento. Selma, muito obrigado também. Gratidão, eu. Massa, obrigado pela fala, tá? A Missinete também está falando aqui no chat, né?
A Missinete não Assim quer como falar. Eu já disse assim, a eu vi Vênia, ela, saudades fale, dela, mulher. ela só Liga tecla, pra tecla, câmera. tecla. E aí, só para dar uma orientação aqui, viu, Stephanie, assim, alguém quiser falar, a gente fala uns 3 minutinhos, né, que acho que é um tempo legal para a gente se expressar, mas, por enquanto, está aberto, pode se inscrever, gente. Stephanie vai comentar aí as palavras da Missinete. Assim como existe transfobia na sociedade, existe transfobia nas bancadas que fazem a seleção dos projetos. Tem que ter editais realmente específicos para LGBTs negros e periféricos. O Silvério tem muita visibilidade hoje em dia pelas travestidas são o que são, né? Concordo muito com essa questão de Missinete, que foi como eu falei também, né? Essas pessoas que realmente estão ali propostas a fazer cultura, a movimentar essa grana que financia projetos e editais, elas simplesmente não entendem nada da classe, não são LGBTs. E acabam rolando esse preconceito e simplesmente não aprovando projetos nossos, né? Então, que a gente possa tentar, de alguma forma, lutar para que realmente nessas bancadas tenham pessoas que representem essas diversidades ali, né? Eu acho muito interessante isso e por isso que luto muito, assim, por uma questão. Eu acho que esse ano é algo que vai entrar para realmente ter esses editais, essa chamada pública. Inclusive, no começo da pandemia, estou retratando aqui, teve um evento que foi maravilhoso, que foi a tomada LGBTQIA+, no Teatro José de Alencar, onde eu pude participar também. Foi um evento onde eles conseguiram reunir um grupo de artistas imenso aqui de Fortaleza, do Ceará, e eles fizeram uma programação, gente, de 10 horas. 10 horas de programação sem parar. De 9 da manhã até de noite, assim, no horário que deu. E usando todas as plataformas. Eles começaram no Facebook, no Instagram e terminaram no YouTube. Tudo, assim. Conseguiram ter uma dinâmica incrível e usar todas essas ferramentas a favor disso tudo, né? E conseguiram reunir toda essa galera LGBTQIA+, mostrando tudo, de diversas formas. Aí eu penso, se não tivesse o período pandêmico, como que seria um evento desse, ao vivo, presencialmente acontecendo, quantas cores não teriam, né? Stephanie, tem uma pessoa aqui, o Ronaldo quer falar, mas eu queria voltar para uma pergunta que foi feita, que até o Luciano falou agora, assim, de escrever, né? Que a pessoa tem que se capacitar. Aí teve uma pessoa que eu estava procurando aqui, que falou a necessidade de colaborar para escrever projetos e tudo mais, né? Aí, essa ação que a gente está fazendo, ela não é uma ação instrumental, não vai ensinar a escrever projeto, apesar de que a última aula, para a gente ter um exercício, uma certificação, a gente tem um plano de ação, que é mais um desenho de uma ideia de ação do que um plano, porque você não faz isso rapidamente, né? Mas é uma das necessidades que a gente tem, e não em todas as áreas, não é só periferia, não é só LGBTQI+, não é só negro, não é só portador, pessoas com deficiência, mas de toda a área cultural, é essa necessidade técnica de produção, de gestão, de elaboração de projetos, e uma das coisas que eu tenho como missão, que eu considero assim, acaba sendo minha missão, que eu bato muito nessa tecla há muitos anos, é a necessidade da gente ter formação nessa área, a gente precisa de formação, porque se você olhar o Fortaleza, tem vários cursos de performance, de qualidade artística, de qualidade estética, nós temos, a criatividade é maravilhosa, a nossa produção é fantástica, mas esse o elo dos técnicos, que também não tem produção, não tem formação para os técnicos, e o elo dos produtores e dos gestores não tem formação para essas pessoas. Então, gente, para a gente poder fazer a coisa acontecer, precisa mesmo. Não existe um birô, por exemplo, acho que não sei se a pessoa, eu não encontrei o comentário, mas acho que a pessoa falou uma palavra parecida com birô, que colabora a escrever projetos. Isso daí é uma cobrança que eu acho que todos têm que fazer, a prefeitura, estado, sabe, assim, que nos CUCAS tem, eu acho que precisa disso, a gente precisa, né? E é isso que a gente está querendo fazer aqui, colaborando com essa formação. Bom, eu vou passar agora para o... Só dentro desse assunto, o Missinete falou também aqui, eu ia até comentar quando você puxou, né? No Centro Cultural do Bom Jardim existe o Bússola Cultural, que eu acho que, se não me engano, quem estava até
coordenando, fazendo essa assessoria, era a Monique Souza, se não me engano, Uhum. e é uma pessoa incrível, e acho que ela está aqui. Ela está aqui. Ela está Sim, aqui, sim. ela falou. E um projeto maravilhoso, assim, onde pessoas que têm propostas artísticas, propostas para mandar para editais, ou não sabe como mandar, né, se inscrevia, participava desse processo para poder... Acho que ela poderia até falar aqui, não sei, né, Monique? Monique, se ela quiser falar, o meu comentário é mais em cima dessa questão mais constante. Eu não sei como é o Bússola, viu? Aí, desculpa, mas é mais constante, como tem outros cursos de universidade, a Casa Amarela, sei lá, o CAD, não tem nem mais CAD, né? O Teatro Universitário, o Porto Iracema, tem umas coisas mais constantes, né? A Monique pode falar sobre esse assunto aqui para o Bússola e depois a gente passa a palavra, se a Monique quiser falar, se ela estiver aqui, ou então a gente passa a palavra para o Ronaldo. Eu vou falar, mas eu não vou aparecer não, porque eu tô virada, gente, não tô legal não. Muito trabalho, mas é isso, vamos lá. Gente, o Bússola, ele é um serviço do CCBJ, né, que é voltado para essas questões mesmo de assessoria de grupos, artistas, prioritariamente do território, mas ele é aberto ao público de modo geral. E é mais essa questão mesmo de quando tá rolando edital, a galera vai tirar dúvida ou não, simplesmente desde a questão de saber como fazer um portfólio, mas sempre nessas questões de um direcionamento, né? Não é algo que assim, eu vou chegar e vou fazer para você. Realmente é para você absorver aquele conhecimento e dar sequência, né? E também vem muito dessas questões de tá dando também dicas de oportunidades. A gente tem um outro programa que a gente lançou agora na pandemia, que é o Bússola Indica, que a gente fica divulgando nas redes sociais do CCBJ os editais que estão abertos, algumas informações também de outros caminhos culturais para além do edital, para o artista estar procurando outros meios, né, assim, algumas matérias, então é bem interessante. O Bússola Cultural, acredito que ele já vem acontecendo antes de mim, teve mais uns 2 anos, 3 anos atrás já. Então, já é um trabalho que está vindo de longo prazo já do CCBJ e é nessa perspectiva mesmo, né, de fazer essa assessoria e consultoria e nortear os caminhos. E é bem interessante, né, a gente percebe essas dificuldades, mas que depois de um certo tempo de conversa e de um acompanhamento, acaba se tornando uma coisa mais fluida, né, e é bem interessante. É uma iniciativa que eu espero que perdure aí por muitos anos e consiga ter uma propaganda maior também para que possa chegar a mais pessoas. Mas é isso, eu quero só acrescentar também que tá ótima a aula, viu, gente? Muito obrigada aí, satisfação de estar aqui vendo em meia correria a gente conseguir aqui parar um tempinho para se encontrar e realmente conversar sobre esses assuntos muito importantes. Sinto muito grata aí pela essa oportunidade. Legal, Monique, massa, tá, Maria? É importante você aqui com a gente também, viu? Todo mundo. É nóis. Então, e essa iniciativa do Bússola também, possa se propagar para outros espaços, né? Que não só o Centro Cultural, mas que, de certa forma, isso possa transitar tanto nas redes do Cuca, quanto no Centro Cultural do Canidezinho, e em outras entidades também, né? Para que tenha realmente essa acessibilidade. Como foi pautado aqui esse ponto, né? Desse não acesso e desses grupos simplesmente não terem uma formação para poder realmente estar mandando projetos, né? Então, que a gente possa pensar dimensões de como realmente levar essa informação para essas pessoas que existem em Bússola e para outros equipamentos. Essa é uma cobrança legítima, né? Já é uma ideia, já é iniciativa, ela já existe, né? Então, eu acho que é uma cobrança legítima de ser levada mesmo aí. Então, a gente tem aqui o Ronaldo, e o Luciano disse que queria falar também. Tem o tal do Birô Criativo, a Monique está falando aqui, mas não sei se saiu do papel. Até quando eu estava na Secult, só para falar logo aqui, o Birô Criativo, ele ia sair do papel, eu cheguei até a ir lá, falei um pouco sobre a economia criativa para o pessoal, mas ele vai acontecer na Estação das Artes, tem um projeto, parece que é dentro da a Estação das Artes está demorando séculos, né? Então, Ronaldo, depois Luciano, vamos lá. Olha o tempo, viu, galera? Olha o tempo.
Eu nem comecei a falar, já está reclamando do tempo. Como assim? Vamos começar nessa vibe que é bem legal do agradecimento. Agradecer, Selma, né, por a gente dividir mais um projeto que Selma é minha amiga e minha companheira dessa trajetória artística e de vida também. A gente dividiu muitos projetos ao longo da vida. Então, antes de a gente apresentar esse formato, a gente discutiu muito a viabilidade, né, inclusive de nosso conhecimento sobre questões da periferia. E eu acho que é importantíssimo a gente ter, a Selma principalmente, de fato topar desse desafio, porque a condução nunca é nossa, e a gente também nunca sabe tudo e nem nunca sabe nada, né? A gente tem sempre algum conhecimento sobre alguma coisa. E aí, falando disso, foi tocado nesse ponto aí, a priori, pelo Luciano, sobre a formação, né? A formação das pessoas para participarem de algo que o Estado está promovendo. E aí, gente, eu sempre fico muito preocupado quando eu escuto isso assim, o Estado, né, vamos... Enfim, porque o Estado é momentâneo, vamos dizer que são 4 anos ali, é um pensamento do gestor, às vezes muito mais do que fomento, é uma curadoria que um gestor que está ali na pasta, eu estou falando isso a nível nacional, municipal, estadual, né, federal, ele tem aquela ideia do que é cultura, do que é esse alcance, do que as pessoas precisam, e ele acaba que essa ideia do fomento e dos editais são muito pensadas nesse pensamento do gestor. E aí não vale só as pessoas se prepararem para concorrer ou para escreverem ou para participar de todas as coisas. Vale também quem está nas gestões, né? Falando isso especificamente da gestão. Também se preparar para essa escuta, para ouvir o que a comunidade prefere, o que os grupos precisam, né? Aquilo que a gente tem escutado e soa muito forte para mim, que é nada de nós sem nós, né? Como é que eu posso tomar decisões e pensar critérios, por exemplo, de seleção de editais, se quem está selecionando, se quem está elaborando esses critérios não conhece essa realidade ou não escutou quem conhece? Fica complicado, né? Porque na hora de chegar ali, do próprio avaliador, ele não vai ter essa capacidade empática de pontuar esse projeto. Isso falando do projeto, né, para falar dessa coisa da capacitação. Mas eu acho que é muito isso que a gente vê. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Eu tenho 51 anos. Antes, eu não tinha preocupação nenhuma em ser gay. Andava em qualquer lugar, não tinha preocupação se era gay, se não era. Não pensava muito sobre isso. E hoje, gente, até as relações de amizade no trabalho, eu fico ponderando, sabe? Porque a gente vive na... O que aconteceu que eu digo assim, com a gente, com a nossa capacidade de empatia, que parece que eu tenho que pensar mais vezes antes de me relacionar com o diferente. Eu estou falando isso do meu ponto de vista. Parece que o diferente, de uma certa forma, já incomoda. Isso que a Stephanie tocou, é coisa de viado. A juventude perdeu espaço no Conjunto Ceará, agora só os viados andam lá. Não vamos investir dinheiro nisso. Então, assim, eu acho que, né, essa névoa do preconceito também tem chegado até a gente. E aí eu só fico pensando nisso, que é para além de uma formação, por exemplo, minha, para participar de um edital. É um trabalho que hoje é muito mais difícil, que é um trabalho, de fato, de reconhecimento, né? de empoderamento, de lugar de fala, escutar principalmente o outro. Eu só posso falar por mim, do meu lugar, de homem branco, cheio de privilégios, e quando eu escuto uma outra pessoa falando, eu tenho que, no mínimo, tentar ter essa empatia, né? E isso eu acho que é o ponto que falando de gestão de espaços, né? Falando do trabalho cultural na periferia, é isso. É esse lugar da empatia, me colocar principalmente no lugar de escuta do outro. Eu não posso falar sobre uma vivência que não é minha. Eu não posso elaborar um projeto para uma realidade que eu não conheço. Mas eu posso proporcionar um momento de fala, como esse, por exemplo, que está acontecendo e que a Selma, né, no projeto dela, está proporcionando. Então, eu acho que é isso, é abrir muito mais as escutas, e eu acho que, nesse momento, é isso que a gente tem que fortalecer, esse lugar de escuta ampla e generalizada, para que todos e todas e todos possam falar, né, colocar a sua realidade em pauta e colocar principalmente as suas necessidades, porque eu não entendo qual é a necessidade do outro, eu sei qual é a minha. É isso.
Pois é, né, Ronaldo? É muito mais do que elaborar projetos, né? O sentido das coisas é ser, estar. Por isso que essa temática de hoje, né? Cultura, diversidade e sociedade, como a Stephanie falou. Não sei se a Stephanie congelou aqui para mim, mas como a Stephanie falou, é tudo muito ligado, né? A gente não pode estar, ser e cobrar do Estado, seja também, né, se ele não puder ter essa empatia que você falou, essa capacidade de conhecer. Por isso é que a gente tem que ter muito mais ouvidos do que boca. Quando a pessoa está no Estado, ela tem que ter mais ouvidos do que boca. Eu ouvi uma vez a Isaíra Silvino, ela é uma regente de coral, uma pessoa muito interessante, eu falando para ela, conversando com ela, né, porque a política, o governo vai desenvolver uma política cultural. Aí ela disse, governo não tem que desenvolver política cultural, o governo é o poder executivo. É interessante, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. O governo é o poder executivo. O que o governo tem que fazer é só executar. Quem tem que dizer qual é a política é a sociedade. E ela tem razão. Quer dizer, aí você fala assim, o gestor tem uma visão de política cultural. Pode até ter, pode até estudar, pode, né? Pode, mas o nome está dizendo, é poder executivo, ele tem que executar o que a sociedade, o que as leis fazem, né? Então, eu acho que no nosso caso brasileiro, o poder executivo, ele não só executa, ele pensa, ele elabora e escuta muito pouco, a gente tem que realmente escutar mais, viu? Eu concordo plenamente. E vamos lá, Luciano quer falar novamente? Luciano, pode com a voz aí. Pronto, Selma. Eu concordo com a Miss Neto falou, né? Acho que dentro dos editais tem que ter, sim, editais para a classe LGBTQI+, né? Tanto que a gente do humor, a gente não tinha, né? E a gente brigou dentro dos editais para que a gente tivesse espaço lá dentro. Né? Como eu sinto também a falta da galera que trabalha com teatro infantil, né? A gente não tem editais voltados só para teatro infantil. Então, a gente tem lá música, dança, humor, teatro, cultura popular, plástica, mas o teatro infantil a gente não tem, né? Também é outra linguagem que fica muito à margem, né? da cultura. Então, era só isso mesmo. É isso aí, beleza. Stephanie quer falar alguma coisa? A Gabriela se inscreveu também. Quer dar uma palavrinha sobre o que o Ronaldo falou, o Luciano? A minha conexão tinha caído bem no finalzinho, eu estava entendendo que ele falou um pouco sobre essa questão de acesso, mas eu tinha perdido um pouquinho. Beleza, vamos ouvir a Gabriela, então. Vai lá, Gabriela. Oi, vocês conseguem me ouvir bem aí? Tá bem o microfone? Tá compreensível, né? O microfone Nossa, tá ótimo. são muitas coisas, mas primeiro, boa noite, e a minha saudação a todas as pessoas que estão presentes aqui, e quanto cada um aqui deve ser importante dentro da sua atuação para as políticas nas periferias. Então, obrigada na pessoa da Monique, que é uma pessoa que eu gosto e admiro e aprendo muito com ela, de vocês existirem, fazerem a cultura ferver e se movimentar e fruir dentro de onde vocês atuam profissionalmente. Então, muito obrigada por vocês existirem no mundo. Depois, agradecer por esse momento que foi pensado por um coletivo de pessoas também muito representativas dentro do que fazem, e é muito complicado, porque esse curso, essas aulas, elas fazem um recorte muito específico a um grupo dentro da sociedade em que a gente compreende que o estado mínimo não alcança. Então, como é que a gente vai debater políticas culturais dentro de um nicho da sociedade onde nós não temos nenhum estado mínimo, um estado que tem lá, muitas vezes, um pouco, às vezes, de infraestrutura, algumas políticas públicas que tem ali, né, educação, saúde, o basicão, e, às vezes, e muitas das vezes,
munição efetiva e viatura, quando a gente vai falar de segurança pública. Então, é muito complicado principalmente para os jovens das periferias, quando a gente vai... vocês vão me falando aqui aí do tempo, tá bom? Quando a gente vai falar do jovem de periferia, que é artista ou é propenso a ser agente cultural, produtor cultural, dentro do seu território, existe uma coisa que é inexplicável, muitas vezes, quem está dentro da estrutura política, dentro dos equipamentos, das ferramentas, como gestores, enfim, não conseguem compreender, que é justamente o impulsionamento, a inquietação daquele jovem, daquele agente cultural que mora na periferia, de fazer a coisa mudar, a realidade dele mudar, e dentro do território que ele mora. Nós temos, graças a Deus, moramos numa cidade em que, mesmo com todas as dificuldades, nós temos um transporte público razoável, que faz com que grande parte da nossa região seja interligada e a gente consiga acessar ali rapidamente com ônibus, conexões, enfim. O sistema de transporte público aqui facilita, mas mesmo assim, a maior parte dos jovens de periferia, eles não saem do território por N problemáticas. E aí eu quero deixar essa inquietação. Como é que a gente vai fazer para esse jovem que é inquietado, que não tem acesso pleno a circular na cidade, ou até mesmo o conhecimento de que atividades culturais gratuitas e formativas existam na cidade de graça e está ali para ele? É muito complicado, porque quando a gente vai falar da cultura dentro da periferia, a gente precisa tanto fazer a busca ativa desses agentes transformadores, fazedores de cultura, quanto o empoderamento político dele. Não adianta só a gente achar que chegar lá, tudo bem, nós estamos aqui, vamos discutir aqui como é que faz edital, a gente aqui tem um meio, um edital, não existe. O jovem que faz cultura dentro da periferia vai sentir uma dificuldade imensa de acessar as políticas de cultura. Então, a gente precisa discutir formas, pessoas, agentes, fazedores e também gestores da cultura, das políticas públicas de cultura do nosso Estado, inclusive, discutir como que a gente descentraliza isso e atua dentro dos territórios. Porque esses jovens, eles não precisam só de conhecimento técnico, de entender de comunicação, de entender de produção cultural, de produção de evento, mas ele precisa também compreender como funciona a política. Então, essa é a minha maior inquietação aqui, mas eu gostaria também de dizer aqui que, para quem é agente cultural, para quem é artista, que empoderem-se, porque a arte é um ato político, e a gente precisa compreender isso, e precisa dialogar e articular a política junto com os gestores. Então, empoderem-se. Stephanie, maravilhosa, linda, o quanto o teu empoderamento foi te dado pelas tuas experiências de vida. E o quanto você se predispôs a bater de frente, se pôr, abrir a boca, falar, dizer, olha, a minha realidade é essa, o contexto é esse, e é isso, e vamos aqui procurar um jeito aqui de resolver. Isso é lindo. E todos nós devemos fazer isso. Admiro muito você, viu, Stephanie? Linda, maravilhosa. Muito obrigada. Eu moro na comunidade do Dendê, onde você veio já, tá bom, pela Silvinha. Então, deixa um beijo, um abraço, muito bom te rever. E é isso, gente. Então, por favor, pensem que fortalecer os grupos e os coletivos nos territórios, para que eles compreendam como funcionam as políticas públicas de cultura, e descentralize o acesso aos recursos públicos, porque muitas vezes o jovem e o agente cultural da periferia não faz porque não tem a consciência, não tem o conhecimento de que
de que pode ter uma estrutura melhor, de que existem meios para que aquilo seja, para que aquela atividade cultural seja fortalecida. E é isso, me desculpe pelo tempo, que eram só 3 minutinhos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, um cheiro, gata. É nóis, tamo junto. A Gabriela tem razão quando fala essa questão do empoderamento, porque, na verdade, o poder vem do centro, né? E vai, e não chega nas pessoas, não chega mesmo, não. O empoderamento, o sentido do empoderamento que eu falo, né? E o poder mesmo, sabe assim? Apesar do poder latente que existe, mas ele vai e não chega, não. Então, o que eu falei no começo, né, quando eu abri aqui, o que eu percebi, depois que eu morei fora 10 anos e voltei, é que há uma mudança. Eu percebi isso pelo olhar de uma pessoa que observa, né, que houve uma mudança, houve paulatinamente esse empoderamento, ele é muito pequeno ainda, né, Gabriela? Ele é pequeno, assim, tem pessoas como a Stephanie, todos que estão aqui, eu creio que todos que estão aqui são pessoas empoderadas, né, as pessoas que vão participar, vocês que estão assistindo, né, então, há um movimento interessante acontecendo, né, na nossa linha do tempo, isso está acontecendo, é por isso que a gente tem que fazer, tem que empoderar, tem que fazer mais, tem que lutar mais, a luta, ela não para, não, ela faz parte disso, desse cotidiano, como foi também nos anos 80, para o teatro ter um edital, o pessoal que fazia teatro lá na Avenida da Universidade, batalhar para conseguir um edital de teatro, que foi o primeiro edital de linguagens que teve aqui, foi de teatro específico, foi uma peleja também, então eu acho que a gente está nesse processo histórico, e isso é realmente muito, muito importante, né? Aí, a Monique queria falar novamente, né, Monique? Ainda está querendo? Sim, é rapidinho. É interessante essas falas de vocês, e me veio uma inquietação, que era sobre essa questão da gente sempre se manter em diálogo, né, de uma experiência boa que eu tive agora em meio à pandemia foi de participar de um grupo de estudos do pessoal da Unilab sobre processo de escrita, de modo geral, vários tipos de escrita, escrevivências, e eu acho que é da gente mesmo cada vez mais buscar se unir, de fazer esses momentos de fala, de compartilhar, de repente, se a gente pudesse criar um fórum, mesmo que online, eu sei que na correria a gente acaba não conseguindo ter aquele negócio de todo mês, um dia X, a gente se reunir, acaba que a gente não consegue manter esse fluxo, né, pela vida, que nos pede muito tempo, mas se de repente a gente tivesse um ambiente virtual, que a gente pudesse, eu vi uma coisa interessante aqui, vamos compartilhar, e jogasse nesse fórum online, né, e de repente as discussões pudessem ser meio escritas, eu acho que já seria um passo, sabe? Deixa essa inquietação também para vocês. De repente, a gente, ao final do curso, a gente conseguir deixar um registro, né, com esse fórum, de a gente poder compartilhar essas coisas e ficar para depois, eu acho que seria uma ótima. E outra questão também que eu queria falar é que eu deixei aqui no chat, e vou colocar aqui de novo depois da minha fala, o e-mail lá do Bússola Cultural, para vocês também, caso tenham interesse, estar fazendo esse agendamento. O projeto comigo vai ser até março, mas aí o CCBJ tem as renovações de contratos, tem os processos também, e aí provavelmente o programa mantém, mas sempre se renova, né? Vai tendo os processos, e aí provavelmente possa ser que tenha outras pessoas que vão estar assumindo. E aí ficar ligado também nas redes sociais, mas eu vou botar aqui o e-mail, porque aí daqui para março ainda tem essa oportunidade aí para a gente trocar essas ideias, e vou adorar muito também que vocês procurem, porque devido à pandemia, né, era uma coisa muito presencial esse Bússola Cultural, né? Devido à pandemia, a gente está se reorganizando para esse atendimento virtual, né? E é isso, deixa essas duas deixas, tanto para o Bússola Cultural, que eu vou deixar o e-mail, como esse espaço que a gente possa transformar num fórum online nosso para a gente compartilhar esses materiais de estudo, inquietações e tudo mais. Massa, muito massa essa proposta, viu, Monique? Eu acho muito interessante mesmo, Selma, né? Propor com essas pessoas que estão aqui, a gente realmente ter esse grupo onde a gente possa, né, de cada horizonte, a gente ir jogando né, o que a gente está vivendo, o que está nos perpassando, né?
Eu acho muito foda. E, gente, procurem Arrasou. o Arrasou, Monique. A ideia é maravilhosa. Sim, procurem o Bússola, gente. A Monique é uma profissional incrível, sempre me ajuda nos meus corres. Sempre perturbo ela. Então, deem essa força lá também. Utilizem desse serviço, está à disposição aí do Centro Cultural do Bom Jardim, essa casa que é maravilhosa e que sempre acolhe muitos artistas maravilhosos aqui da periferia. Temos mais alguém? Não, eu não tenho mais ninguém, né? Eu estou vendo aqui, ninguém pediu mais a fala. Acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o encerramento. Pediram para eu fazer um print, mas aí não cabe todo mundo aqui na tela. Eu vou. Antes da despedida, a gente tira um print, tá, galera? Assim, por favor, não saiam agora. Vamos. Eu acho que a gente pode ir para o encerramento, né, Stephanie? E Sim. agradecendo, eu agradeço, e aí. Agradecendo a presença da Stephanie, a disponibilidade de falar aqui da sua experiência, da sua vivência, dos seus pensamentos, das suas reflexões, colaborando com a gente nessa proposta, né, que foi pensada aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente vai fazer uma enquetezinha rápida só para poder registrar até mesmo a presença das pessoas. A gente elaborou uma enquete de uma pergunta só, que vai ser jogada aqui na tela depois. E a gratidão, galera. Muito, muito grata pela presença. Para falar aqui, desculpa. O João está falando aqui no chat. Ai, tem uma pessoa? Ai, massa, ó, pensei que não tinha mais ninguém. Cadê? João Carlos. Fale, João Carlos. Opa, boa noite a todos. Queria aqui parabenizar a Stephanie e esse momento, né, que a gente está aprendendo. Eu queria só saber as redes sociais para que a gente possa saber, né, sobre as novidades, sobre isso, né, que a gente estava conversando agora, tipo, sobre os editais e tudo, ficar mais essas coisas, né, quais são as redes sociais que a gente deva seguir, né? É isso, obrigado. A Monique falou que é pela bússola, ela até colocou né, Monique, no e-mail, bússolacultural.ccbj@gmail.com, parece que tinha esse serviço, né, de falar dos editais, aí falando com a Monique, eu acho que ela dá uma orientação melhor, né, Stephanie? Isso, e também pelas redes sociais do Centro Cultural do Bom Jardim, que eles sempre disponibilizam também, mas através do Bússola Cultural, a Monique, ela consegue dar essa assessoria de projetos culturais, e também dar as dicas dos editais que estão abertos aí, que podem ser lançados propostas, viu? Cheguei nela, que ela é maravilhosa. Bom, gente, tem Stephanie com a palavra, por favor. Bom, muito obrigado a todos. Eu queria terminar aqui declamando uma poesia minha, de um período que passei na vida, trabalhando aí no mundo da prostituição, me define de diversas formas. Já fui vadia transtornada, hoje uma puta transtornada. Já fui afogada em lágrimas, reprimida por esse sistema só por ser traumatizada. E transpassada com essa corrosão, eu vendia o meu corpo e veneno. Eu jogava na mente deles o que eu estava querendo, mas eu não estava nem vendo. Eles vinham querer pagar de patrão só porque me davam duzentão, mas mal sabiam eles que eu também estava inteirada, meu irmão. E nessa vida eu já cheguei quase a partir, com medo de seguir, mas hoje eu entendi o porquê eu escolhi sobreviver. Eu transgredi o meu ser. Aprendi um pouquinho de maldade para poder sobreviver. Dava uns gritos de apavor, era certo choro, aquela cara de medo, todo aquele transtorno. Mas era para tentar sobreviver. E na rua, fria e sozinha, eu estava ali, ó, cheia de amor, mas para vender. E não importava se era 50, 100 ou 150, eles pagavam pelo meu prazer. E eu me perguntaram o que de tão grande eu tinha para oferecer. Se eram sorrisos, eu era crua e às vezes toda nua e eles a me rondar. E dessa mesma rua, debaixo de tiros e cortinas de fumaça, de uma delas eu saí vazada com uma arma engatilhada na minha cabeça. E o cara mandando eu correr, eu gritava: atira, filho da puta. Eu sou mais uma dessas putas já puta com essa vida. Eu sou transpassada disso. Os poeminhas meus, então eu quero agradecer esse espaço, esse momento. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Selma, pelo convite. Eu comecei a ter muito, assim, tenso, assim, poxa, é um curso que eu vou estar participando, né? Então, sempre tive em palestras em outros cantos, ministrando, falando, mas a primeira experiência foi maravilhoso estar aqui com vocês.
né? Espero que a gente possa se engajar, que a gente possa realmente se reconhecer dentro dos nossos territórios, de alguma forma, continuar levando essa arte, fazendo trabalho de formiguinha mesmo, indo devagarzinho lá dentro, porque só a gente consegue chegar dentro desses espaços, lá dentro da periferia, que é onde muitos lugares, muitos projetos não chegam, né? Então, que a gente possa fazer esse trabalho diário, realmente, de estar levando essa informação, de estar levando essa esperança para as pessoas, para esse mundo melhor. Então, que a gente possa seguir em paz. E uma frase eu deixo para vocês, tá? Decorem. No meio da pedra havia um caminho. Deixei, gelar, gelei, me deu calor, já me apeguei, virou vapor, vazar, que amei. Neva, 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 now. Ah, never, never.